resolvidas da atribuição de aula, a questão principalmente do fechamento de muitas salas de aula. Consequentemente, isso criou um desrespeito com os nossos alunos, porque fez o quê? Classes superlotadas, professores desempregados, mais de 20 mil professores, e outras classes com superlotação. E começou então já tudo isso já vem vindo desde o ano passado, né? No final do ano, quando tivemos aquela audiência pública com o secretário da Educação na Assembleia Legislativa em dezembro, que já ficamos sabendo que teríamos reajuste zero. Ninguém quer ter reajuste zero. Então, foi uma decisão que veio sendo trabalhada, veio sendo pensada, não surgiu de repente. Aumento, né, escalonado em 4 anos, 2011, 12, 13, 14. Nesse período, a inflação foi de 24,661, né? De modo que só restou 20,3% de aumento efetivo. Desses 20,3% de aumento, uma parte foi de incorporação ao nosso salário base das gratificações que a gente já recebia, o que não representou na prática aumento, né? Quem aprovou esse aumento aí, na verdade, foi no governo Serra, em 2010, porque a gente fez greve. Então, do que ele diz que nos deu, na verdade, além de escalonado, foi incorporação que a gente já recebia. Então, assim, não efetivou isso na prática, né? O que eu já recebi, ele passou ao salário base, que era uma reivindicação nossa, mas que não representou aumento na prática. Primeiramente, em sala, é impossível você dar atenção para um aluno com muita deficiência em matemática, né, com 30, 40 alunos em sala. Aí ele disponibiliza o professor auxiliar, só que normalmente é separado em matemática e português. Você tem uma aula com o professor auxiliar, né, que não adianta, você não vai conseguir, né, superar aquilo. Quando eu estive na D de Sertãozinho, eu estava numa cidade pequena, então eu não sentia tanto isso. Quando eu vim para D de Jabuticabal, eu senti que a educação estadual está falida, realmente. Né? Aquele sentimento que eu tinha, porque quando eu me formei bacharel. Eu quis fazer licenciatura por gostar. Eu achava que eu tinha que retribuir a minha formação de alguma maneira para a sociedade. Só que eu vejo que tem uma barreira. Eu não consigo ensinar, né, lecionar da maneira que eu pretendia, o sonho. Por quê? Eu não tenho nem as condições em salas, nem fora, que entra nessa lei do terço. Porque eu sei que cada turma eu tenho que preparar uma aula diferente. E aquele tempo eu não tenho. Por exemplo, esse ano eu estou em 5 escolas. Então o tempo que eu tenho disponível eu estou onde? Eu estou em trânsito. Eu estou indo entre Monte Alto e Jabuticabal, né? E eu senti, principalmente o ano passado, né, que eu fiz esse último concurso. Eu fui o primeiro de matemática a escolher esse último concurso aqui na DE. Em 10 meses eu sofri 2 remoções ex officio. Em 10 meses. 2 remoções. Ou seja, eu estou sendo jogado para lá e para cá. Né? Eu escolhi aqui no Nelly, que é do lado de casa. Eu sou de Monte Alto. Né? Mas quando eu fui assumir não existiam as aulas. Né? É culpa da escola? Não. É culpa do governo. É culpa do sistema que não fez essa pesquisa antes. Só foi usado como cabo eleitoral. Né? E o que aconteceu? Eu escolhi no Estadão e alguns meses depois apareceu no Jeremias. Mas aí eu já não tinha mais esse direito. Né? E aí quando eu estava... Aí fecharam-se as salas e eu fui simplesmente mandado do Jeremias. Né? Tinha em Monte Alto? Tinha, mas só tinha 5 aulas. Eu tive que completar com mais 2 escolas para poder ter um cargo. Ou seja, você faz um concurso, você se prepara durante anos para ser tratado dessa maneira. Nós ficamos uns 10, 12 anos lá, né? Mais até 15, e nós criamos um compromisso com a escola, nós criamos um compromisso com a população, com a comunidade do bairro, e fica muito mais fácil você trabalhar. Você conhece o pai do aluno, a mãe do aluno, a família do aluno, o irmão, você vai passando geração por geração, isso era maravilhoso, né? Você trabalhava... Como você falou, você começava com ele na quinta e ia até o 8º, até o colegial. Você conhece o aluno para trabalhar, sabe das dificuldades e trabalha as dificuldades. Então aí a questão ensino-aprendizagem é outra coisa.
Sim. Então eu vejo que o aluno é tratado como um número só, né? Porque eu vi, enquanto eu fiquei 3 anos numa escola, eu vi que você trabalhar com a mesma turma durante vários anos, você obtém um resultado. Porque você modela a turma se adapta a você, então ela é trabalhada. Só que quando você é jogado, essa turma que acontece? Ela simplesmente fica sem um professor. E nesse momento, as várias diferenças, até se adaptar, já foi quase meio do ano, né? Então o aluno, ele vai ser jogado como sem saber. Por exemplo, eu cheguei na Aurora, a primeira coisa que os alunos da Aurora fizeram, né? É uma escola um pouquinho, né, com os alunos com um número de dificuldade maior, né? Mas a primeira pergunta, o professor vai ficar com nós o ano inteiro? Que né? Sofre por isso. Você pode responder essa pergunta para eles? Eu respondi assim, a turma de vocês é minha, né? São minhas aulas, né? Porém eu não posso ter essa certeza. E quando foi instituído o bônus em 2007, a gente percebia que os professores tinham trabalhado doente, né? Porque você não podia ter um limite de faltas, né, para garantir esse bônus, esse extra no final do ano. Só que era uma situação que não depende de você. Você tem uma situação, terceira pessoa, que é a questão do aluno, né? E não fica claro para nós qual é o critério utilizado pelo governo para estabelecer, olha, a sua escola atingiu o índice, que é o IDESP, né? Atingiu ou não o índice. Por exemplo, a gente tem a situação desse ano que propagou-se que 1 bilhão, né, de bônus que seria distribuído. Então é contraditório. Por que é contraditório? Porque o bônus, na verdade, é uma reserva, né, para você atingir o índice de 60% do Fundeb. Você tem que aplicar 60% com magistério, com salário. Ora, se eu tenho 1 bilhão para ser distribuído para os professores diante desse índice do IDEB das escolas, por que o governo vai pagar em 2 parcelas? Aonde que está esse 1 bilhão que ele pagou em 2 parcelas? E o que é importante de estabelecer? Por exemplo, eu, na minha escola, que não depende, por exemplo, na minha escola o índice em termos de aprendizagem, ela foi satisfatória. A gente viu os índices lá. Entretanto, outros critérios que foram colocados na nossa escola, por exemplo, ficou zerado. Eu, por exemplo, hoje a gente recebeu 0, recebi bônus. Então, isso faz com que também divide muito a categoria. Dentro da mesma escola, você tem lá o bônus para o segmento fundamental e o segmento do ensino médio. Então, muitas vezes a escola, dentro da própria escola, um ganha 9 mil e o outro grupo ganha 0. E muito mais grave ainda. Muitas vezes, por exemplo, quando o professor ele leciona tanto no médio como no fundamental, então o médio ganha, o fundamental não. Então eu sou um ótimo professor para o médio e sou um péssimo professor para o fundamental. Por quê? Porque no fundamental zerou e o médio alcançou. Como é que é muito contraditório essa relação de bônus, né? Eu acredito que, na verdade, ele se coloca dessa maneira como propaganda. Tem que pensar quantas aulas eu tenho que dar, eu tenho que pensar que eu tenho que estudar para a prova de mérito, eu tenho que pensar que eu tenho que ganhar o bônus, nós vamos ter que alcançar aqui no IDEB isso, não é isso. Então você fica pensando em alcançar índices ao invés de desenvolver tudo aquilo que é possível numa escola pública de qualidade que a gente quer ter. Os índices são números, né, e tratam o professor, o aluno, tudo como um número simplesmente. Enquanto isso, nós estamos com uma escola, com um projeto político de uma escola aí, se é que a gente pode chamar assim, do século passado, com aluno e professor com necessidades do século que a gente vive agora. A modernidade. Então, nós precisamos, assim, aulas estimulantes, um professor que esteja estimulado, que ele não esteja correndo em 5 escolas, como o Cristiano fica, sem tempo de ter, ou mesmo que quisesse preparar uma aula nos moldes que a moçada de hoje pede e precisa, para que ela sinta que aquilo faz parte, né, do dia a dia, que é importante para ela. Né? Existe um comando lá em cima que é passado para a diretoria, que é passado para a coordenação, para a direção da escola, e a gente tem que comungar daquilo que vem colocado. Quando o professor o Cristiano coloca essa situação, a gente fala do currículo. Na prática, aquela apostila que a gente tem que seguir. Quando foi colocar essa apostila em 2007, quando foi colocado como currículo, na verdade, engessou o professor.
tirou essa liberdade do professor, tirou aquilo que tinha de mais sagrado do professor, que é essa liberdade de poder explorar outros universos, outras situações, né? Hoje o professor está engessado, porque você tem que ser obrigado a cumprir aquele currículo, aquela apostila. Se você trabalhar por índice, você tem que trabalhar aquele material, né? O problema é que você olha para aquele material, né? Antes de ser professor, eu me formei em matemática, né? Então eu tenho uma visão crítica da matemática. Você olha aquele conteúdo, o aluno não vai conseguir. É um conteúdo que foi feito por centenas de anos, né? E ele é jogado como se o aluno ele se recusa a pensar, né? Hoje ele tem muito mais coisas que chamam a atenção dele do que um exercício daquela maneira, né? Ele não vai querer pensar por ele, desenvolver uma forma, né? O conteúdo tem que ser trabalhado e se trabalhar, né, você tem que ter essa liberdade. E aí nós, em um ato na diretoria de ensino, a dirigente nos confirmou que a orientação é para que chame, né, que ela recebeu dos órgãos da Secretaria Estadual de Educação, que o aluno vá à escola, né, que ele vai ter aula. Isso tem provocado, inclusive, assim, uma confusão na cabeça do aluno, que eu acho que é um desrespeito muito grande, que precisa ser esclarecido para ele. Os seus professores estão em greve, tá? Nós vamos tentar mantê-los aqui para fazer de conta para a mídia e para a sociedade que não existe greve. Então a gente deveria ser mais sincero nesse ponto. Eu procurava esclarecer muitos alunos que me perguntam e que me mandam mensagem, e aí eu mudei, né, a estratégia. Eu falei, vá à escola, confira e depois você me conta como está a escola. Então, ontem mesmo, ainda marquei alguns professores, eu recebi várias postagens na rede social falando como estava a escola, né? Eu não estava lá, então eles foram me contar, olha, professora, teve isso, ficamos no pátio, eu tive a primeira aula só, mas não era nenhum dos meus professores. Falei, então tá, você confere, agora você fala para os seus pais, né? E vocês decidem como agir, né, nessa luta, porque nós também não podemos deixar a responsabilidade de uma greve para o aluno, né? O professor está em greve, a escola também não pode colocar isso nas costas dos pais. Decida, ele não sabe se vai ter prova, se vai marcar falta, não. Eu acho que, como a Secretaria da Educação orientou para que chame o aluno para a escola, então que chame e que dê a ele as informações dentro da sala de aula. Se tiver tendo aula, que seja com qualidade, que siga os conteúdos, que siga o currículo como é seguido no dia a dia, ou que então se chegue lá e explique a real situação para ele. O que não pode é deixar os alunos perdidos dessa maneira, né? Vendo os professores em greve e indo lá e não obtendo a resposta, voltando no dia seguinte sem essa resposta. Então, acho que isso é o mínimo que se pode fazer nesse momento, né? A gente tem usado a falácia de que a greve é partidária, por isso não vou aderir, eu não vou apoiar. A greve não é partidária, mas é política. E a nossa posição é uma posição contrária às políticas educacionais que esse governo, que está há 20 anos no estado de São Paulo, toma em relação à educação. Então, é engraçado porque parece que a própria secretaria não lê a bibliografia dos concursos. Parece que a secretaria não lê Demerval Saviani, não lê Paulo Freire, porque eles, a cobrança é para ter um olhar diferenciado para o aluno, se adaptar àquilo que a comunidade demanda, mas as bases materiais para isso acontecer não são garantidas para a gente. Então, essa greve, ela é histórica, né, na minha leitura, porque é um levante contra esse desmonte, contra essas ações que, na verdade, derrubam, jogam no chão a qualidade do ensino público. E o governo, ele é muito esperto nesse desmonte, porque ele joga toda a pressão no elo mais fraco e estratégico, que é o professor. Então, se a escola não atinge tal índice, é o professor. Se tem violência dentro da sala de aula, é culpa do professor. Se o aluno não aprendeu, é culpa do professor, e assim vai. E a gente acaba introjetando isso, né? A categoria acabou introjetando isso. Nossa, eu sou uma porcaria mesmo, eu vou ganhar R$ 1.500 para dar 32 aulas e vou viver isso a vida inteira. Parece que até esse momento era essa mentalidade. E hoje a gente
a valorização, o aumento do salário ele é importante, mas as condições da jornada do piso, do número adequado de alunos por sala de aula, é que estão na pauta central da greve. É isso que tem que ficar claro. O nosso levante é contra essa política de desmonte. Fechou-se mais de 3.000 salas por causa desse, não sei que a gente pode dar o nome, isso aí não sei, loucura, que o governador pegou e implantou esse ano, de colocar mais de 40 alunos por sala. Se ele pede pra gente, né, que nem você falou, ler Paulo Freire, todo esse pessoal que é renomado lá fora, que não é à toa que é renomado, porque esse pessoal sabe o que está falando, né? A Finlândia, que hoje é topo de linha, assim, sempre está lá nos melhores índices de verdade de educação, que eles fazem esse trabalho de adaptação à realidade atual. Esse pessoal faz o que o Paulo Freire faz, esse pessoal se adapta. Eles têm poucos alunos por sala, eles têm menos aulas, mas o professor tem tempo para preparar a aula, é valorizado e assim por diante, lá dá resultado. Por que é aqui que eles pegam e dão toda essa leitura para a gente, falam que a gente tem que fazer isso, mas na hora H de dar estrutura para a gente pegar e fazer isso, eles não dão nada, né? Então a gente, que nem você falou, é muito fácil o que o Estado faz. Ele pega e joga tudo nas nossas costas, né? A mídia tradicional, ela ajuda, né, nessa propagação da ideia que o professor não está preparado. Na segunda-feira, dia 16, depois que a gente tirou a greve na Assembleia dia 13, foi um especialista no Bom Dia Brasil dizer que a qualidade da educação brasileira se dá porque os cursos de licenciatura são os mais baratos. Então quem não pode pagar cursos de bacharelado vão para as licenciaturas e acabam na sala de aula. Isso no dia 16 de março, depois que a gente tirou a greve. Depois, uma outra matéria que eu vi, se eu não me engano, na Folha, dizendo que o professor de escola pública tem uma remuneração melhor do que aqueles que estão na rede privada. Ou seja, é toda uma estrutura que joga em cima da gente o papel de resolver as questões educacionais. Isso é muito injusto e a gente não pode introjetar isso. As nossas discussões em sala de professor, com direção, com gestão, em nível de DE, são justamente na resistência contra essas políticas de desmonte. A nossa arma nessa greve, porque é a terceira greve que eu acompanho, né? Que eles falam, mais uma novela, né? Esse foi o ponto, né? Realmente, a gente tem que lutar. Mas essa greve, o que aconteceu? A gente tem uma rede social a nosso favor. Aliás, duas, né? A gente tem o WhatsApp e tem o Facebook. Então, tudo que é jogado na mídia, a gente tenta desmontar, né? E jogar. A gente atinge quem? Atinge a nossa classe, que é isso que a gente tem que manter unido, e a gente consegue atingir a nossa comunidade, né? Então, a nossa comunidade acaba ficando esclarecida nesses pontos, né? Então, a mídia, ela tenta martelar a mídia a favor do Alckmin, né? Mas na sexta, eu acompanhei, né? Eu não estava em São Paulo, mas eu acompanhei pela internet. De sentir o calor ali, só de olhar a imagem que estava, eu já fiquei empolgado. Minha vontade era pegar e sair correndo para se juntar. E a mídia não pôde esconder. Só que o que aconteceu? A mídia martela, né? Primeiro falou 2.000, aí a gente chacota mesmo. Depois falou 10.000, né? Mas é lógico que visualmente. Aí você via jornal falando que era estranho, né? Greve de professor, né? Porque eu não sei porque ele falou que era estranho, né? Eu não sei que ele quis jogar com isso, né? Então vai se jogando. Aí o que o governo faz para tentar desmontar? Porque a empolgação foi tanto que eu falei assim, agora vai, né? E o que ele fez? Joga, né? Provisionado para alguns, o bônus, não joga para outros. Para quê? Para tentar quebrar, né? Aquele clima, né? Tentar mudar a nossa conversa, né? Porque ele sabe que a gente tem essa arma, que é a rede social. Então, ele jogando isso para alguns, isso ia ser viral, né? Mas, passado-se o bônus que foi hoje, né? A gente percebe que a luta tá forte. Então, acabou. Né? Acabou. Agora, qual que é a próxima arma que ele vai usar? Né? Então, essa rede social que a gente está usando, né? Ela é forte. Né? Então, nós temos que ter coragem de dizer para o governo do Estado de São Paulo, o governo o estado mais rico da federação, que aumentou a sua receita, isso todo mundo sabe, e que não dá o devido valor à educação. É só em período eleitoral. Então tem que acabar com isso. Tem que valorizar de fato
E também a gente pede a jornada do piso, né, junto com isso. Já paga um pouquinho mais sobre o piso que se pretende do governo federal, mas a questão do 1/3 fora da sala de aula, ninguém fala. Fizeram uma conta esdrúxula que nós não conseguimos e nem queremos entender. Então, eu ainda tenho, eu tô aqui na luta porque eu tenho que lutar, né? Eu como professor não posso calar, né? Eu tô começando agora, eu tenho mais 26 anos de profissão. Né? Se eu aguentar calado isso aí, né, eu tô aceitando um futuro que é um futuro que eu acho fracassado, né? Então é melhor eu trocar de profissão. Eu não choro em sala, eu não choro em sala de professores, eu não choro em sala de aula, não choro em lugar nenhum. Mas agora é hora de protestar. Então agora eu estou mostrando a minha indignação, né?